Então, é um tipo de pós-jogo que é muito difícil, né? Pra quem é torcedor tá analisando. Até mesmo porque não tem nem muito o que analisar do que foi a partida de ontem entre o Vasco e Audax. Diga-se de passagem, uma rodada que foi meio termo para os clubes brasileiros, né? Onde Grêmio e São Paulo fizeram seus resultados. Apesar do São Paulo sair com vaias, Grêmio teve expulsão. Santos e Vasco é, não tiveram até conflito aí com as suas torcidas, né? Saíram com vaias por conta das atuações. O Santos ainda um pouco melhor porque ainda saiu com empate, porém com um time considerado fraco. E assim, um time que eu nunca ouvi falar também. É a primeira competição sul-americana do Recoleta. Eu não procurei saber a fundo para saber de qual país que ele é. Já falando do jogo do Vasco, quando eu disse, não tem muito o que analisar. É mais do mesmo. Esse ano tá impressionante. Todo jogo, o Vasco abre o placar, toma gol, joga mal, entra treinador, sai treinador e eu tô assistindo o mesmo filme. Se fosse para passar raiva, tivesse mantido o Fernando Diniz, que pelo menos a gente não ia ter nenhuma expectativa, porque eu pessoalmente eu admito para vocês que eu comemorei a contratação do treinador, mas ele não está demonstrando nenhum tipo de coerência nas escalações dele. Não estou vendo variação de repertório, não estou vendo assim nada que me faça acreditar que o Vasco vai ter dias melhores. Foi uma ilusão as primeiras partidas do treinador Renato Gaúcho, no comando do Vasco. E é onde a gente fica assim, sem palavras. Aí o treinador vai conceder entrevista, até por conta disso que eu esperei um pouco para poder gravar o vídeo, porque eu queria analisar melhor o jogo. Porque ontem estava intragável falar qualquer coisa. Seria só emoção. E diga-se de passagem, uma emoção bem negativa com relação à apresentação do time. O que o treinador fala? O que vocês preferem? É que a gente vai bem no brasileiro ou no sul-americano? É um tipo de pergunta que é inadmissível. E é um tipo de pensamento que eu me recuso a aceitar. Me recuso a aceitar porque isso faz do Vasco um clube pequeno. Você não tem que priorizar a competição, você só prioriza a competição se você tiver chance de bater campeão e na outra você vê que não tem jeito. Se você for olhar na prática, a Sul-Americana ela é mais fácil do que a Copa do Brasil. Porque os clubes brasileiros hoje, eles são mais fortes do que os clubes sul-americanos. Então, o que o torcedor quer é ganhar, é vitória, é voltar para casa comemorando. Depois desse tipo de partida, que a gente chega até mesmo a pensar que tá cara até mesmo a mensalidade da internet para poder assistir a partida. O torcedor que vai pro estádio acha caro o ingresso, por que não? Tá compensando, o torcedor não tem retorno. O
O futebol é para ser uma coisa leve, é para ser uma coisa alegre para a torcida. E o começo de tudo foi o erro de escalação. Totalmente sem noção a escalação dele. Quem que entra com 4 atacantes? A base da escalação é o equilíbrio. Eu prefiro encher o meio de campo do que entupir o time de atacante. Beleza, você coloca 4 atacantes, quem que vai criar? Sendo que no seu meio de campo você só tem 2 meias e que as principais funções desses meias é a marcação, porque são 2 volantes. Quem que vai criar? O Vasco virou presa fácil nessa partida. Para um time que era visível que é fraco. Tanto que conseguiu a virada primeiro através de uma falha da defesa vascaína. Beleza, aqui com 1 a menos o Vasco partiu para o ataque, tomou contra-ataque, levou o gol, mas foi falha da defesa. E o segundo gol num pênalti. Beleza, foi falta, o zagueiro do Vasco foi infantil. Mas assim foi o resultado que o Audax conseguiu levar para casa dele. Então, assim, a gente termina a partida com cara de paisagem, né? Muita coisa tem que ser mudada. Por mim, no lugar do presidente Pedrinho, eu já procuraria um outro treinador. Pode até parecer cedo, mas até então o Renato Gaúcho não está me convencendo. E é bom a gente pressionar mesmo, porque assim ele faz igual ele fez no Fluminense ano passado e pendura o boné, pede as contas. Depois não adianta reclamar que a rede social pega pesado, que isso e aquilo. Ele não se ajuda. O trabalho dele fala por si só para ele receber esse tipo de crítica. Aí quando perde, a culpa é dos jogadores, porque ele cobrou os jogadores. A culpa é do árbitro, a culpa é da chuva, a culpa é da hora que tá passando, mas a culpa não é dele, não assume culpa. Tá na hora de assumir culpa. E é difícil falar. Inestrosa, continuo batendo na tecla, não tem condições. O Adson, em pouco tempo que ele entrou no jogo, ele fez muito mais que o Inestrosa. Spinelli, coitado, sem condições. E é um jogador que o Vasco ainda fez questão de ir lá procurar o clube, porque esqueceu de mandar o boleto para poder, ou a chave do Pix para poder pagar a parcela lá da multa dele. É esse tipo de jogador que o Vasco está comprando, está pagando caro. O que ele está provando para mim é que a última temporada dele foi só uma fase. Tanto jogador bom aqui no Brasil, o Vasco gastou um dinheirão com o Spinelli. Ele é pior do que o Verratti. Era preferível ter mantido o Verratti esse ano, porque pelo menos a gente já sabia como é que é o Verratti. Então, além do Rinestrosa, essa zaga que jogou ontem foi péssima. O Piton, mais do mesmo também, sem condições. Tanto que os 2 gols saem justamente pelo lado esquerdo ali da defesa do Vasco. O lance do pênalti surge dali, o lançamento para o atacante. E o único assim que eu consigo salvar ali do ataque do Vasco é o Brenner. Foi um ponto ali positivo, eu diria ok, pelo menos.
e só. No mais, a atuação do juiz, ele sentenciou o desempenho do Vasco na partida. Nem preciso falar nada da expulsão do JP. Foi uma coisa assim que parece que ele entrou de sacanagem. Você olhava no semblante do juiz, parecia que ele estava de sacanagem com o time do Vasco. Tanto que no lance do pênalti também, não preciso nem dizer, foram 2 punições. Difícil. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui. Mesmo que com jogadores a menos, o Vasco errou muito na marcação. Errou demais. E um questionamento aqui e os destaques das outras partidas. Na semana passada a gente teve 2 boas surpresas, que ficou por conta do lateral esquerdo, que agora me fugiu o nome, e teve um outro menino também. Cadê os destaques? Cadê o Juan Rojas? Aí é que entra a falta de coerência do treinador. E outra, Sul-Americana não é competição para você ficar testando elenco. Você tem que, pode sim testar jogador, mas bota o time titular, bota 1, 2 jogadores, outros 1, 2, 3 jogadores vindo do banco para ir testando, para ir pegando ritmo, não o time inteiro. Aí depois não adianta ir para entrevista, fazer uma cara de cão arrependido para poder fazer um papelzinho bonitinho para a torcida. Como vocês podem ver, eu tô perdendo um bom tempo aqui, né? Até mesmo porque ainda tem a partida do Santos, e por sua vez também passou vexame aí na Vila Belmiro do espetacular time do Recoleta, né? Neymar fez o gol dele com o passe do Gabriel Barbosa, numa jogada bem trabalhada, mas depois que fez o gol também diminuiu o ritmo, tomou um empate com um pênalti infantil. Depois do empate o time muito mal teve reação, até ia para o ataque, mas sem grande atuação, sem grandes chances, a não ser chutes de fora da área. Deixa eu ver. Um time sem criatividade. E o Neymar que resolveu, de novo discutir com o torcedor. Como que você tira a razão do torcedor, Neymar? Me responde. Como? O torcedor tá ali, pô. É aquilo que eu acabei de falar. Você sai de casa, paga o ingresso para voltar para casa com esse tipo de resultado. A conclusão que você tira é que o ingresso saiu caro. O cara quer bater boca com o torcedor. É mais fácil bater boca com o torcedor, é mais fácil fazer igual o Renato Gaúcho, culpar o time, não assumir a culpa. Esse é o jogador que muita gente está fazendo coro para poder ir para a Copa do Mundo. Aí se a seleção brasileira perde, ele vai discutir com o torcedor. Essa é a atitude do nosso gênio, do nosso craque, né? Complicado. Aí, igual o Vasco, o time do Santos saiu vaiado. Não tem jeito, gente. Futebol é resultado. Não tem meio termo. E é essa impressão que fica. O ingresso foi caro, a internet está cara, a TV a cabo está cara. Muito obrigado, viu?